Seja bem-vinda, Lara Tinelli. Estamos dando início à nossa live daqui a pouquinho. Entrei antes aqui um minutinho. Já vou convidar daqui a pouco o nosso palestrante da noite. E hoje nós temos aí uma surpresa, né? A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigência amanhã. Amanhã a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigência. Fomos pegos aí, não vou dizer surpresa, porque na verdade a gente já estava esperando de certa forma isso, mas vai ser o tema da noite aí. Boa noite, Lara, Dorvalina, alunas queridas aí, presente conosco. Fiquem aí, nos acompanhem. Eu vou chamar o nosso convidado. Vamos lá. Zaca também, um prazer ter nosso amigo Zaca, grande advogado aqui no Espírito Santo. Hoje a live vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigência amanhã. Muito embora teremos as sanções a partir de agosto de 2021. Nosso professor já está aí. Deixa eu ver se eu consigo... Não sei o que aconteceu aqui, eu já enviei o convite. Isso. Daqui a pouco o professor Cláudio. Professor Cláudio, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Como vai? Como vai a sua região? Como é que tá? Aí Frio. Tá frio? Tá frio. Nós estamos enfrentando aqui um frio. E pois é, que a gente tá com um calor típico do nosso Nordeste, mas a questão aqui está mais a questão da umidade do clima, a umidade do ar. Certo. A umidade do ar está bem baixa, aí às vezes é desconfortável, né? Mas tá tudo bem, num todo. Mas, professor, é um prazer ter o professor aqui conosco. Nós estamos com várias celebridades, podemos assim dizer. Ó, o Alfredo Lampier, ele é coordenador do curso de Direito do Unesc na cidade de Colatina, porque o Centro Universitário do Espírito Santo, Unesc, onde eu leciono, é uma instituição de ensino que nasceu em Colatina e hoje há um campus na Serra, hoje não, desde 1996, salvo engano, que é onde eu leciono. Então temos aqui a presença dele, de diversos alunos também, advogados. Então é um prazer tê-los aqui, registrar a presença do Alfredo, que é um grande amigo. Mas hoje, eu acho que vai ser uma noite bem palpitante, porque... Vai sim. Porque nós, sem pretensão nenhuma, é até bom falar para os nossos ouvintes, né? Vai ficar gravado aqui depois. Sem pretensão nenhuma, eu chamei o professor Cláudio para fazer essa live. Sem pretensão, digo assim, pretensão de, será que a LGPD vai entrar em vigor? Não. Convidei para, né, a gente bater um papo, falar, né, da importância da proteção de dados pessoais. E hoje o Senado aprova agora, à tardinha, o Senado aprova. A lei vai entrar em vigor amanhã, embora as multas e sanções só agosto de 2021. Mas, assim, foi muito causuísmo, podemos assim dizer, né? Esse fato... O feeling foi bem interessante, né? Foi demais mesmo. Mas dizer aos ouvintes o seguinte, o professor Cláudio... Eu nem vou usar, Cláudio, a fazer a sua apresentação, porque o seu currículo é um currículo assim rico, Não precisa mesmo, não. Não, eu quero que você mesmo, vai dizer, explanar sobre o seu currículo,
vai ser um prazer te ouvir, mas dizer para os nossos ouvintes, para aqueles que depois assistirão a live, que vai ficar gravada, dizer que nós estamos diante de um grande profissional, alguém que é um estudioso da área de proteção de dados, é um DPO, é um professor, é um advogado, e vocês vão receber nessa noite uma informação muito qualificada, tá? E a live de início seria tratar aspectos do porquê se preparar a empresa, preparar as corporações para a proteção de dados antes mesmo da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Por que fazer isso antes? Esse seria o debate. Só que o debate foi apimentado, né? Porque nós tivemos aí sendo votado agora à tarde pelo Senado, vai entrar em vigência, mas nós podemos muito bem transitar pelos dois caminhos. Vamos falar do porquê que ela já deveria estar sendo implementada pelas empresas e agora ainda mais. E para isso, vou passar a palavra para o professor Cláudio, para ele apresentar o seu currículo, sua expertise, e depois nós vamos entrar aí no tema de cabeça. Com a palavra, professor Cláudio. Boa noite. Estou aqui em Juazeiro do Norte, Ceará, aqui é a terra do Padre Cícero, e agradeço demais o convite aí do professor Johnny, um profissional que é um dos pioneiros do direito digital no Brasil, e fico bem feliz aí em estar aqui contribuindo com uma troca de experiência, que vai ser tudo que se faz é um eterno aprendizado, então estamos aqui para falar um pouco, para aprender um bocado, e agradecer a presença de alguns clientes, amigos, alunos, todos acessando aí a nossa live. E a gente vai trocar uma ideia realmente. A gente tem um título, realmente, por que implementar? Precisa esperar a LGPD para entrar em vigor, para implementar na empresa. E agora, como o professor Johnny falou previamente, a gente tem uma aprovação de um MP com algum veto, e ainda a gente vai seguir um rito, existe o rito de aprovação de uma medida provisória. A lei ela vai entrar em vigor amanhã, né? Vamos dar ela, pelo que passou no Senado, a lei entrará em vigor amanhã, sendo que as sanções elas vão entrar a partir de agosto do ano que vem, de 2021. Só que, às vezes, a pessoa se pergunta, mas amanhã ela entra em vigor? Olha, precisa de um rito. Esse rito é o rito que, para aprovação de uma lei, esse rito aí pode ser visto aí, eu até separei artigo e o inciso aqui, o artigo 62 da Constituição Federal, parágrafo 12. Eu até vou ler esse parágrafo aqui em verbis. Aprovado o projeto de lei de conversão alterado em texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado o veto ou vetado o projeto. Ou seja, ela entra em vigor amanhã, mas ela pode ainda passar por um veto. Uhum. Aí volta para casa de novo, para o pessoal ver qual vai ser os passos que irão tomar. Então, a gente tem uma lei sancionada, entrada em vigor amanhã, mas a gente ainda vai ter, estamos no Brasil, né? Então a gente ainda vai ter alguma novidade aí a respeito disso. Até cenas porque... nos próximos capítulos. Até porque a lei, ela entra em vigor, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não existe ainda, fala que ela vai ser, ela vai estar dentro da Casa Civil, mas como é que vai ser isso aí? Quem serão os componentes? Será formada por entes públicos, privados, mistos? Como é que vai ser isso aí? Quem vai botar a mão no meio aí? O Ministério Público
vai ter acesso aí? Como é que vai ser isso aí? Então, temos uma autoridade... Um comentário, Cláudio. Na verdade, professor, essa foi a grande, podemos assim dizer, o grande argumento, porque o governo, eu até fiz uma publicação, o governo estava fazendo um meio de campo dentro lá do Senado para não aprovar agora essa MP. Beleza. Mas o Alcolumbre, o presidente do Senado, fez os seus arranjos, usou o regimento e tal, e a justificativa que a oposição usou foi a seguinte: é muita insegurança jurídica não ter a LGPD vigente, muito embora seja necessário criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque é ela que vai aplicar sanções, interpretações, fixar regras e tal. O argumento que eles utilizaram, de certa forma, eu achei até assim, meio interessante. Aprovamos a lei sem autoridade, porque isso força minimamente força o governo a ter que criar a autoridade, porque estará a lei em vigor. E agora o próximo passo é o governo criar a autoridade. Então, uma ideia. Eu acho que foi um meio termo, acho que não ficou ruim de tudo, não. Foi um meio termo interessante. Foi sim. Foi um meio termo de grande valia, embora a Lei de Proteção de Dados, ela, segundo o seu artigo 1º, pessoas físicas ou jurídicas que realizem tratamento de dados, seja no caráter público, privado, incluindo nos meios digitais, e de pessoas naturais, então essa pessoa precisa se adequar. Então, isso aí está nos defendendo o civil do civil. Mas é muito importante que a gente tenha também, professor, a proteção de dados elencada como direito fundamental na nossa Constituição. Claro. Não falo o direito... às vezes a pessoa diz, mas temos o direito à privacidade. O direito à privacidade, ela tem uma relação direta com a proteção de dados, mas você sabe que estamos no Brasil. Se não for taxativo, a pessoa vai dizer, mas eu não sabia que tinha proteção de dados. Então, é necessário, existe uma PEC, a PEC 17 de 2019. Isso que eu ia falar, exatamente. Que ela é muito importante que ela passe por um rito de aprovação. O texto pode ser melhorado, mas de antemão seria um passo. Quando a gente fala de proteção de dados no Brasil, que de repente a proteção de dados é algo novo aqui no cenário brasileiro, é sim algo novo, mas quando a gente vê uma Constituição, a Constituição de 88, o nosso período prévio à Constituição foi um período que teve um ênfase maior de violação de direitos, garantias e liberdades individuais, foi a censura. E a gente tem uma Constituição cidadã que ela preza pela liberdade de expressão. O ponto forte da nossa Constituição, ela é a liberdade de expressão. Quando a gente vê nos países europeus, eu vou dar o exemplo, em Portugal, a preocupação foi voltada para a privacidade. A gente vê uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, em um período pós-guerra, que ele traz em seu artigo 12º o direito à privacidade. Isso aí depois esteve presente na Carta da União Europeia, no Pacto São José da Costa Rica, na Convenção de Budapeste, a gente vê a privacidade. E a gente percebe que esse ponto voltado à privacidade, ao ênfase, foi diferente aqui do Brasil. Então, a privacidade e a proteção de dados, elas caminham juntas. E aí, a gente vê que na Europa tinha a Convenção 108, que é o Tratado de Estrasburgo, o qual ele traz alguns princípios de tratamento para os dados automatizados, para os dados de algoritmos, por exemplo. Em 81,
a gente vê também, em 76, na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 35, demais incisos, do 1 ao 6, ou 7, ele traz a proteção de dados como direito fundamental. E isso aí, em 76, o pessoal falando de proteção de dados. Ah, mas por como proteção de dados em 76? Fichas contendo endereço, telefone, dados de familiares. Por que a proteção de dados? Não é só dado eletrônico, né? Pois é, por causa da perseguição pós-guerra. Então, a proteção, o ênfase da Constituição portuguesa, ela traz a privacidade e a proteção de dados. O ênfase da Constituição brasileira, da República Brasileira, ela é voltada à liberdade de expressão. Então, são vieses distintos, embora ambos façam parte das garantias, direitos e liberdades individuais, formando o Estado Democrático de Direito. E nisso aí a gente percebe uma distinção, que na Europa tem um viés, no Brasil outro. E quando a gente trata de proteção de dados, professor, pode me interrompendo aí, se não me interromper, eu não paro de falar não, viu? Não, eu só gostaria que você fizesse, que eu pensei que você ia comentar o tópico da live, só que você já está entrando no mérito. Eu já entrei no assunto aqui, pois é. Eu só abordei rapidamente. Faz sua apresentação, eu quero que os nossos ouvintes conheçam seu currículo, que a live vai ficar gravada, isso é importante. Tá certo, eu ia deixar o meu currículo para lá, mas foi estratégia mesmo, mas vamos lá. Eu sou um advogado, mas eu sou um desenvolvedor de software, eu possuo uma empresa, eu sou sócio em uma empresa de desenvolvimento de software, o qual a gente atua no mercado há 31 anos com desenvolvimento. E nessa empresa, depois a gente entrou no viés de segurança, e posteriormente eu me tornei um advogado e misturei tudo isso aí para poder melhorar o meu conhecimento. E depois eu fui academicamente me qualificando, fiz algumas pós-graduações, MBA. Estou concluindo 2 mestrados agora. Os 2, um é na Autônoma de Lisboa, o qual eu devo apresentar semana que vem, mês que vem, agora no começo do próximo mês. E esse mestrado é em Ciências Jurídicas e um outro mestrado em Engenharia de Segurança Informática que eu devo apresentar em novembro, minha dissertação. Já concluí os cursos, os créditos, e já iniciei também o doutoramento na Autônoma de Lisboa, também em Ciências Jurídicas. Então, é sempre mesclado aí Direito, Tecnologia. E na área de segurança, eu tirei uma certificação DPO. Essa certificação eu iniciei em 2017 e concluí no início de 2018 na Universidade de Nebrija, Madrid, o qual depois eu fiz um curso de auditoria também voltado à segurança informática. E às vezes a pessoa diz, professor, mas para que tanto curso? Como é que eu vou fazer uma proteção de dados se eu desconheço? Ninguém sabe tudo. Então, a gente aprende em uma live, aprende com perguntas, aprende com cursos, aprende quando você pesquisa muito. Você vai começar a confiar mais em alguns autores. Outros autores, você vê que existem pesquisas superficiais que você acaba descartando para os seus próximos momentos. E a gente vem vendo um mercado de... Quando fala em pesquisa, é sempre importante a gente incentivar a pesquisa fundamentada, né, professor? Certo. A pesquisa fundamentada é fundamental para que a gente prossiga num momento de informação e não de desinformação. Nessa então, eu acabei trazendo minha apresentação para cá. Né? Pois é, a pós-verdade aí tanto que teve no Fórum Global Risks de 2019, ele previu que agora em 2020 estaria entre os 10 maiores impactos mundiais as fake news. Competindo com crise de alimentos, desastres climáticos, cyberataques. As fake news aí estão sério, né? Vou dar um abraço aí para Clerton
Clerton é um profissional que está querendo entrar no direito, professor. O cara também. é o hacking, o cara é um profissional, um dos melhores profissionais de segurança do Brasil. Aí, se eu não digo, aí trago aí para o mundo, cara. Muito É, bom. É muito bom. é capaz de hackear até a nossa live, hein? Não, hackeia não. Ele vai nos proteger aí. Ah, então Ele é tá o, bom. ele é aquele, É ele é um o cara anjo. que faz a proteção. Mas Cláudio, essa sua abordagem inicial foi interessante para demonstrar aos nossos ouvintes que tem muito conteúdo que eles podem extrair do professor, né? Tem bagagem, né? Mas essa questão da privacidade, muito interessante o estudo da privacidade. Eu sou orientando do professor Danilo Doneda. O professor Danilo Doneda é um estudioso dessa questão da privacidade e os comentários, né, dele sobre o direito de estar só. E essa sociedade em que vivemos, tida como sociedade da informação, ou sociedade do conhecimento, sociedade pós-moderna, é uma coisa interessante porque as tecnologias de comunicação, né, elas evoluíram muito, as TICs, né? E isso, de certa forma, expõe aquilo que antes estava guardado. Nós tínhamos como guardar. Parece que estava em nossas mãos o poder de gerir a nossa privacidade enquanto vivíamos um ambiente mais analógico, podemos assim dizer. Essas ferramentas, agora, a tecnologia vem nos disponibilizando essas ferramentas, e elas são apaixonantes. Quem não gosta de um aplicativo, quem não gosta de uma conversa, olha que momento bacana aqui, uma live. Só que para chegar numa live, você tem que dar tanta autorização, falar tanto de você para o Instagram, e esses dados estão aí. Tá? Na verdade, isso já é, inclusive, comprovado. O professor sempre brinca e diz assim: o Instagram sabe mais de você do que você sabe de você mesmo. É Né? por causa da análise de sentimento, né? Ele tem uma análise de sentimento. Exatamente, exatamente. Mas eu vou devolver a palavra para o professor para falar sobre esse momento que o mundo e o Brasil vive das empresas, notadamente, a preocupação com a proteção de dados. Por que essa preocupação ela é real? Ela deve ser real, essa preocupação. Pois é, a gente vai entrar, vamos tratar como, a lei vai entrar em vigor, mas não vai ter multa, né? Sim. Tem alguns artigos, se você desejar entender como é que está essa salada de aprovação, você vai lá no artigo 65 da LGPD e você vai ver a salada de aprovação. Ah, essa entrou aqui, foi alterada aqui, agora vai ser para tal data, Verdade. surgiu uma nova. Então, a gente vive esse momento e quando você deseja ter credibilidade, credibilidade a nível internacional, quando você tem uma empresa de tecnologia e você deseja atuar no mercado internacional e você deseja ter credibilidade para atuar no mercado internacional, você precisa primeiro estar em conformidade, por exemplo, se for em Portugal, com a Lei 59, que é uma lei que transpôs o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, e essa lei, ela vai trazer, na verdade, a Lei 58 é a Lei 59 de 2019. E aqui no final da live eu já falo sobre isso. E nisso aí a gente vê que a empresa precisa se adequar a tal diploma legal, e ela se adequando, ela tem crédito. Um outro exemplo. Empresas, a gente presta alguns serviços para algumas empresas que estão começando no mercado de desenvolvimento de software. Deseja desenvolver ou deseja, de repente, tem um produto, na verdade, ele tem um produto e deseja fazer a conformidade legal para atuar fora do Brasil. E teve alguns, a gente pega muito cliente da área da saúde. E ele desenvolveu um produto, esse produto, para ele funcionar no Brasil, ele precisa seguir alguns ritos.
precisa passar pelo INPE, precisa passar pela Anvisa. Se ele for atuar no mercado europeu, precisa atuar, fazer a conformidade com o e-saúde, português, por exemplo. Se for atuar no mercado americano, precisa estar em conformidade com o RAIPA. Isso aí são aquelas soft laws, professor, que não é um diploma legal nosso, mas para você ter acreditação fora, você precisa ter a conformidade. Claro. Então, nisso aí, a gente adequa empresas para seguir esse momento de adequação, e às vezes aquela pessoa que desenvolve um produto, ou que tem uma empresa que faz tratamento de dados, para quem está assistindo aqui, o que é tratamento de dados, pessoal? Olha, se você trabalha numa empresa que você manuseia um CPF, por exemplo, você está tratando dado de alguma maneira. Ah, mas eu só vejo o CPF de alguém aqui, eu só organizo as fichas, eu não faço o cadastro, eu só organizo. Pois é, essa sua organização aí, você tem acesso ao dado, então essa empresa precisa estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. E quando você faz isso aí, você traz crédito para a sua empresa. Na nossa empresa, professor, a SNR Sistemas, a gente faz o processo de proteção de dados através da diretiva 95/46 da Europa, porque a gente pensava em atuar no mercado europeu antes mesmo de ter o regulamento da Europa, o regulamento da Europa, a LGPD. Então, a gente começou a fazer esse processo de adequação com base na diretiva e também com base em políticas de segurança da informação. É tanto que, nesse momento, que muita empresa ficou, como é que a gente faz? A gente, dentro da nossa política, da nossa gestão de crises, que é muito importante, a pessoa às vezes acredita que fazer uma adequação de LGPD, se você quiser adequar conforme a lei lhe pede, você faz aquela ficção de criar um relatório de impacto, tá lindo, chegar aqui muitas vezes uma pessoa para te fiscalizar através de uma denúncia, que também, às vezes, ele não tem o conhecimento que deveria, ou tem um bom conhecimento, mas que o relatório de impacto, ele está lá exigido em toda a lei, mostrando que você tem boas práticas. Mas você está realmente trazendo crédito? Você fez auditoria interna? Você fez o processo de black box e white box no teu software para fazer os testes de penetração nele? Professor, eu não sei o que é isso. Então, se você não sabe o que é isso e você acha que sua empresa está adequada à LGPD, você está atendendo o que o diploma legal pede. Que, por exemplo, se você tem um relatório de impacto, beleza. Mas como é que está o código de conduta? Como é que está a política de privacidade? Como é que estão a visão, missão e valores da tua empresa? Está voltada à proteção de dados? Você está protegendo a tua equipe? Como é que está sendo feita a auditoria nos equipamentos da empresa? Por exemplo, eu não estou fazendo auditoria porque o equipamento não é meu, é do meu funcionário. Eu posso fazer? Então, são perguntas que tem uma respostinha que depende, né, professor? No direito e agora também na tecnologia, a resposta depende, ela é massiva. Então, você precisa ter um acompanhamento jurídico para isso aí, você precisa ter um acompanhamento voltado ao profissional da segurança da informação, um profissional de governança e gestão, e o DPO ali no meio de todo mundo, ou então o DPO que tenha tal qualificação fazendo tudo isso. Então é muito importante dar essa acreditação na tua empresa através de uma implementação prévia à LGPD. Pois não, professor? Me permite um comentário, Cláudio? Professor, essa atividade, como o senhor bem acaba de pontuar, ela é uma atividade interdisciplinar. A gente tem visto muito advogado, inclusive, visitando empresas ou dizendo o seguinte: olha, eu presto o serviço de compliance em proteção de dados. Aí você faz o serviço de compliance em proteção de dados? Bacana. E aí, às vezes, a gente tira o chão do cara, a gente tira o chão dele com a seguinte perguntinha: o seu escritório está em compliance com proteção de dados? Eu fiz essa pergunta para um colega, ele olhou assim para mim, mas
o seu escritório está em compliance com proteção de dados? E ficou mudo, murchou. Por quê? Porque é muito fácil, enquanto advogado, você estudar norma, né? O direito ele é normativo, não é só normativo, né? Aliás, a discussão da amplitude do significado da palavra direito é algo muito bacana dentro lá dos períodos iniciais da faculdade da epistemologia jurídica, né? Mas veja, é muito fácil estudar norma. Eu vou estudar norma, sim, mas o tema proteção de dados não envolve só norma, envolve uma parte, é claro, de normas, mas são normas, podemos assim dizer, éticas e normas técnicas. E essas normas técnicas que o professor acaba de se referir aqui, você tem que estar apoiado por um bom profissional da área de TI, de tecnologia. Não tem como. Os escritórios de TI com ênfase em segurança, né? Isso, esse profissional ele deve ser de TI, mas tem a ênfase na segurança. Sim, porque a área é vasta de TI, é grande. E aí disseste bem, acabou o serviço ali? Não acabou. Por quê? Porque as coisas vão evoluindo. E aí você tem que ter esse encarregado, esse DPO, que o camarada vai ficar ali, verificando as coisas. E quem sabe, também, vez em quando, a empresa passar por uma auditoria externa, uma auditoria independente. Isso também é interessante para testar os mecanismos de segurança, né, implantados na empresa. Esse comentário. E o outro comentário, só para não esquecer aqui, a gente pensa às vezes assim, colega meu também de advogado, né? Não, aqui eu estou tranquilo, não preciso fazer isso não. Por quê? Está tudo na nuvem. Está tudo na nuvem? Você viu as últimas publicações no Brasil sobre o que acontece com esses dados em nuvem, sendo aí diuturnamente, com vários incidentes de vazamento, incidentes de segurança? Então, estar na nuvem não quer dizer que você está em compliance com proteção de dados. Pois é. Falaste algo prévio aí sobre auditoria externa. A auditoria externa ela é plena. Quando você vai fazer uma aplicação de um trabalho de compliance diante da governança corporativa, não estou falando de LGPD. Quando a gente vai falar da implementação de um programa de integridade, um programa de compliance dentro de uma empresa, que você deseja deixar ela em conformidade, seja na área da gestão e governança e jurídico, então essa implementação ela deve ocorrer externa e auditada interna, ou ela deve ocorrer interna e auditada externa, porque deve ter como se fosse um segundo fator. Do mesmo jeito a implementação da LGPD. Você deve treinar alguém, aquele alguém começa a preparar aquela empresa para ele não se tornar dependente de você, ele vai ser o DPO da empresa, você prepara um DPO dentro da empresa, e você fica fazendo as auditorias externas. Então, é fundamental para a implementação esse ponto. Eu vi aqui algumas perguntas, professor. Eu vi aqui que o Antero fez uma pergunta aqui, como implementar a LGPD em 6 horas? Isso aí é... Olha, dificilmente, às vezes... Só dá um ênfase. Quando a gente vai fazer uma consultoria, às vezes 6 horas é só a fala que você tem com aquela pessoa para começar a entender o negócio dela. Porque você depende da quantidade de pessoas, depende da quantidade de equipamentos, depende da quantidade de dados que essa empresa tem. Às vezes a empresa, você implementa em 6 horas em uma empresa, se você tiver umas planilhas já com respostas, você cria documentos fictícios, ficção, registra em cartório, por exemplo, e vai dizer que está em conformidade, sem analisar nada, sem fazer auditoria. Um processo de pentest, se a empresa utiliza uma aplicação, um pentest em uma aplicação pode durar no mínimo 10 horas, e a média são 40 horas. Então, não existe segredo para isso. Às vezes a pessoa fala que implementar LGPD é algo... Algumas pessoas mostram como algo simplório, e não é, e outras pessoas mostram que é algo que ninguém entende, que só aquele profissional entende. Não!
Não é. É algo, é um rito que segue várias ciências e que segue. Tem um tratado. Quando você estuda a implementação, PDCA, por exemplo, PDCA, através da técnica PDCA, de um programa de compliance, utilizando a Convenção de Mérida e a Lei Anticorrupção Brasileira, aí você vai compreender como é que você vai implementar a LGPD de uma maneira por ricochete. Então, é muito mais fácil um profissional de governança, que já trabalha com a conformidade, com o compliance, fazer a implementação dela, porque ela vai dizer, olha, eu preciso do profissional de tecnologia agora, eu preciso do advogado agora. Então, é muito importante. Mas, olha, temos que lembrar que, às vezes, o advogado não tem o conhecimento, mas ele tem uma grande equipe de back. Claro. Às vezes, o profissional de tecnologia, ele não tem um conhecimento na área jurídica, mas ele tem um grande advogado de back. Então, e isso aí é bem importante na formação de equipes, é interdisciplinar. Às vezes a pessoa se qualifica em tudo, e às vezes a pessoa monta uma equipe. Mas mesmo você se qualificando em tudo, você precisa ter uma equipe, porque ninguém vive só, ninguém trabalha só. É um trabalho extenso e demorado. Então, implementar programa LGPD em 6 horas é impossível, tá? A não ser que você baixe layouts na internet, diga que está em conformidade, e quando tiver uma denúncia, você tentar dizer, mas eu não sabia. Então, temos o artigo 3º da Lei de Introdução ao Estudo do Direito, professor, que ela diz, né? A gente não pode se excusar do conhecimento da lei. Então, não pode dizer eu não sabia. Então, se você diz, eu não sabia, já existe lei para dizer que você pode dizer que não sabia, mas não vai valer de nada. Então, temos outro detalhe. Pode ir falando aí, eu vou só subir aqui, que teve 2 pessoas que... E aquilo que eu disse anteriormente, eu acho que foi muito bom essa decisão do Senado e jogou para frente, para agosto de 2021, a aplicação de sanções. Por quê? Mais um tempo, olha aqui, hein? A história já vem desde 2018. É mais um tempo que as empresas, as corporações, eles terão para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Amanhã, não venha reclamar, mas não deu tempo. Como não deu tempo? Não deu tempo? Desde 2018 não deu tempo? Então, assim, em 6 dias, em 6 horas, isso daí, a coisa já vem rolando há muito tempo. E aí eu lembrei de uma frase que me disseram uma vez, e que amolda muito bem o que o professor Cláudio disse. Uma coisa é matar a fome, outra coisa é se alimentar. Então, meu amigo, quando você está com fome, qualquer coisa serve. Você come coisa estragada, come bicho de coco, né, come inseto. Agora, se alimentar é diferente. Então, quando você tiver nas agruras da Lei Geral de Proteção de Dados, aí você vai procurar na correria, o profissional resolve, me ajuda. Talvez não seja, né, a melhor opção. A melhor opção, talvez, é você fazer uma implantação criteriosa, estudando as características, né, as vivências da empresa, as práticas da empresa. Mas até para o investimento ser distribuído, né? Vamos investir, vamos fazer a conformidade jurídica, vamos fazer a conformidade do aplicativo, por exemplo. Por que eu falo sempre do aplicativo? Porque todas as pessoas, todas as empresas, ou elas desenvolveram um aplicativo, ou elas utilizam algum aplicativo que precisa passar por essa auditoria. Verdade. Outro ponto. Eu vi aqui uma pergunta. Em caráter imediato, quem cuidará da aplicação da lei? É do Cadi, eu ia tentar responder. Foi meu aluno, hoje ele é advogado. Um abraço, Cadi. Você quer responder? Eu vou responder, Cadi. Olha, no momento, como disse anteriormente, uma coisa é entrar em vigor a lei, outra coisa são as sanções serem aplicadas. Porque, como disse o professor Cláudio, o artigo 65 da LGPD,
ele foi todo retalhado, fatiado, podemos assim dizer, ó, vai entrar em vigência do artigo tal a tal no tal dia, do artigo tal a tal no outro dia. Então, a preocupação é, eu tenho que estar em conformidade amanhã? Não. Não entre aspas, né? Por que não? Porque você não vai sofrer nenhum tipo de punição por hora à luz da LGPD. Muito embora você pode receber punição pelo Marco Civil da internet, exemplo, lá também tem punição. Ah, leu o meu pensamento. E o pessoal acha que punição só vem pela LGPD. E não é por aí, não. Então, assim, a autoridade não foi criada, não tem gente para fiscalizar, mas você pode sofrer alguma sanção por vazamento, por incidente de segurança e proteção de dados. Tem legislação no Brasil para isso? Tem, mas eu vou deixar isso para o nosso convidado responder, porque a cereja do bolo fica com ele. Obrigado, professor. Olha, seguinte, o que mais, depois que a LGPD ela começou a ser falada no Brasil, começou o projeto de lei, na verdade, existia um trâmite de vários projetos envolvendo proteção de dados, e de uma hora para outra, depois que o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, o Regulamento Europeu, a LGPD surgiu, aprovada através de um novo projeto, e aí foi. Beleza. E às vezes a pessoa pergunta, mas então isso aqui eu não preciso fazer esse procedimento por causa da LGPD. Vamos lá, pessoal. Existe algo chamado PSI, Política de Segurança da Informação. Essa política de segurança da informação é para você mostrar que sua empresa tem crédito para os seus clientes e para você dar segurança aos seus dados. Então, várias empresas que implementaram políticas de segurança da informação, elas já estão um passo extremamente na frente das empresas que não implementaram. Então, a política de segurança vai envolver soft laws, normalmente a ISO 27001, 27... a violação das anteriores que eu citei, com normativos, diplomas legais de proteção de dados, e ainda outras, como a gestão de riscos, 27005, a 27045, que envolve a resposta a incidentes. Às vezes a pessoa diz, mas não tem falando de resposta a incidente na lei. Tem sim, resposta a incidentes. Então, cabe o profissional ter percebido isso aí, ter levado, compreendido isso aí, que ninguém sabe quem vai ser aquela pessoa que vai, de repente, verificar a conformidade da tua empresa. Isso vai ocorrer por causa de denúncias. E aí, envolvendo proteção de dados, temos no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, professor, no seu artigo 43, Sim. que ele fala que os dados devem estar corretos, o cliente deve ter ciência, deve ter transparência desses dados. Então, a gente vê também posteriormente leis, na verdade, tipos penais envolvendo a seção que fala sobre a divulgação de segredos. Então, temos o artigo 153, divulgação de segredo, a 154, divulgação de segredo profissional, 154A, da Lei Carolina Dickmann, 154B, voltada à administração pública. A gente tem, eu acredito que é o 265, eu já vejo, que é da indisponibilidade dos dados, a indisponibilidade, você indisponibilizar dados ou gerar algum dano no fornecimento de dados da administração pública. Tem diploma para isso, que é o ataque de DDoS. Então, a gente já tem vários tipos penais envolvendo isso. Claro. Não vai ser, é muito pior você ter uma relação penal, ela é a última ratio, do que ter uma penalidade civil envolvendo a LGPD, porque a penalidade civil, você vai poder se justificar, você vai poder mostrar que você tinha boa fé, que você tinha boas práticas e mesmo assim foi invadido. Eu vou estar isento de ser invadido com a aplicação da LGPD, você vai minimizar esse risco.
A intenção de ter uma aplicação de um programa de LGPD na tua empresa é para esse programa ser implementado junto de uma PSI. Sim. Na verdade, a PSI, a auditoria prévia, ela é o que forma isso aí, ela é o que forma um relatório de impacto, que esse relatório de impacto, ele primeiro é feita a gestão de riscos para poder se ter análise de riscos, gestão de risco, depois ter o relatório de impacto. Então, isso aí é uma construção, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Acho que é do Clerton. Não conseguiram em 6 meses. Pois é, se não conseguiu em 6 meses, quanto mais em 6 horas. A gente já fez alguns trabalhos juntos relacionados à LGPD. Aqui, professor Johnny, tem mais um. Tá. Só um elogio, só um grande elogio aqui para você. Eu já agradeci, do Lucas. Eu já agradeci. Tá certo. O pessoal está preocupado apenas com a LGPD e esquece que podem correr. Pois é isso mesmo. Eu quero fazer uma lembrança aqui, para quem tem alguma dúvida, se no Brasil já há corporações, empresas sendo sancionadas em razão de proteção de dados, siga o Ministério Público do Distrito Federal. Opa, é isso mesmo. Siga o Ministério Público do Distrito Federal no que diz. Digita no Google assim, Ministério Público, Distrito Federal, Proteção de Dados. Pronto, aí você vai achar, aí você vai tirar suas conclusões de como já há legislação que acende um alerta para as empresas, mesmo que ainda as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira não esteja ainda em vigor. Pois é, até a gente vê uma luta muito grande, faz parte de um grupo de direito do consumidor, e a gente vê que mesmo antes da proteção de dados, a gente tem, no direito do consumidor, a gente tem o viés do artigo 43, a gente tem a lei do e-commerce, que ele traz que deve ter a transparência, que a transparência é um princípio da LGPD. A gente vê alguns outros diplomas, professor. Por exemplo, o provimento 74, ele entrou em vigor, o provimento 74 do CNJ, ele entrou em vigor em 2018. E esse provimento, ele traz alguns princípios de segurança para o cartório, por exemplo. Já está em vigor desde 2018. Ele traz a necessidade de um plano de continuidade de negócio, ele traz a necessidade da remediação imediata, ou seja, ele deve ter um relatório de impacto não igual o exigido à LGPD, mas para estar em conformidade com o provimento 74. Segue alguns ritos que são complementares à LGPD, muito bom. E a gente vê que a LGPD ela já está a recomendação, acho que é a recomendação 73 do CNJ. Deixa eu ver aqui. A recomendação. Deixa eu ver aqui. Tem a recomendação, acho que é a recomendação 73 do CNJ. Ele traz... Para os cartórios? Não, a recomendação 73 do CNJ. Estou procurando aqui, foi pelo STF, o ministro Dias Toffoli recomendou algumas adequações relacionadas à LGPD. Vê se é a 73 ou se é a 72. 2020. Foi do dia 20 desse mês de 2020. É uma recomendação do CNJ e ele fala as medidas, recomenda os órgãos do Poder Judiciário brasileiro a adoção de medidas preparatórias a ações iniciais para adequação e disposição da LGPD. É uma recomendação 73 do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente já vê uma preocupação com isso. Em fevereiro eu tive no TJ de Minas, falando justamente esse processo de quem é o controlador em um tribunal. O controlador é o presidente do tribunal. É o controlador, o presidente do tribunal. Mas só existe um controlador, olha, cada desembargador ele é o controlador de seus assessores.
Então, é uma escada, é um conjunto horizontal para fazer funcionar. Então, a gente conversou um pouco sobre isso aí, também relacionado ao provimento 74. E falar em CNJ, hoje foi publicado a resolução do CNJ que estabelece regras éticas e também diretrizes técnicas sobre a questão do uso da inteligência artificial no âmbito do poder judiciário. Ela tinha sido já redigida dia 21 de agosto, mas foi publicada hoje. Ou seja, então, essa informação casa, né? Essa informação que você trouxe aí casa porque está tudo convergindo para o ponto. Qual o ponto? Desse olhar que devemos ter agora mais detido, cuidadoso, da questão da proteção de dados. E por quê? Porque é esse ambiente digital e eletrônico que nós estamos inseridos, e cada vez mais estaremos inseridos quando vier, podemos assim dizer, carro autônomo, internet das coisas, tem tudo para dar um boom, para crescer, e tem dados envolvidos nisso. Né? É esse cenário. Eu vou dar um cenário até um pouco mais aquém. Teve um artigo que eu publiquei, acho que foi em 2018, sobre como é que vai ficar, por exemplo, a prática forense, quando envolve forense digital, ela deve evitar a proteção de dados. Desculpe, não é isso. A prática forense, ela deve seguir o respeito à proteção de dados e a privacidade e a intimidade das pessoas. A prática forense digital, ela deve respeitar a privacidade dos privados, né, das pessoas. Então, quando a gente vai fazer uma prática forense, por exemplo, em Portugal, no próprio relatório você diz, em conformidade com a lei de proteção de dados, ou seja, deve ter o rito de proteção de dados daquela pessoa. Então, imagina, se eu tenho um implante ocular com um dispositivo que me faz ver e armazena informações. Ou seja, eu sou considerado um ciborgue, e se eu, ao morrer, como é que vai ser a perícia forense nesse meu dispositivo? Porque vai passar pela perícia do IML para ver o corpo, mas tem que passar por uma perícia digital para fazer a perícia forense no dispositivo ocular, por exemplo. Então, como é que fica isso aí? É a privacidade dessa pessoa? Cadê a regulação disso aí? Então, é uma situação extremamente delicada que a gente, às vezes, acredita que estamos longe disso, mas quem deseja ver casos... Tem um instituto, é o Neil Harbison Institute. Você vai ver casos de vários ciborgues que estão presentes no mundo há mais de 20 anos. Pessoas com implante de chip, pessoas com implante ocular com gravação, pessoas com braços com análise de sentimento, faz a comunicação com o pensamento para fazer a movimentação. Então, até existe um programa chamado Biohacking, que ele mostra isso aí na prática. Existem alguns dispositivos, que em outro momento a gente pode até mostrar aí. Eu tenho alguns dispositivos, por exemplo, que eu ligo no teu braço, e ao eu fazer minha movimentação aí, tu vai movimentar teu braço aí onde você estiver. Então, isso é uma situação que... Como é que fica a regulação disso? Então, a gente precisa ter um aparato, pelo menos no Brasil, um aparato... Aqui no Brasil o pessoal gosta muito de algo taxativo, né? Lei. Aqui no Brasil. Lei. E taxativo. Privacidade não é proteção de dados. E quando tem um direito à privacidade, poderíamos imaginar que está prezando pela privacidade, mas precisa ter o termo proteção de dados. O que mais, professor? Qual mais assuntos? Cláudio, nós estamos aqui quase completando 1 hora, né? Quase. Então a gente tem que começar a trabalhar, podemos assim dizer, a cobertura da casa, né? Então, vamos começar a botar o telhado na casa, que daqui a pouco a gente está... Temos quantos minutos? Só para... Eu me lembrei de um detalhe aqui importante. Não, pode falar. Temos ainda, acho que uns 8 minutinhos ainda. Rapidinho.
O artigo 482 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, traz as possíveis demissão por justa causa. Uhum. Artigo 482. Então, a gente vê que nesse artigo 482, até foi uma pesquisa do Clerton, ele traz o seguinte: imagina o cenário, a empresa não prepara a equipe para a lei de proteção de dados, não implementa política de segurança da informação. Então, a equipe, todo o time está aquém do conhecimento disso, não sabe nem teoricamente que isso existe. Muitas pessoas na verdade, desconhecem a lei de proteção de dados. Então, a empresa não se preocupa. Aí, de repente, a pessoa pega um pendrive, bota no computador, vaza os dados da empresa e a empresa cai na mídia. Então, aí o funcionário é demitido por justa causa. Como é que fica isso aí? Ele pode ser demitido por justa causa, ele não teve preparo prévio. Vai caber a uma ação moral desse funcionário em face do empregador, porque ele não recebeu treinamento algum, teve seu nome exposto, a empresa era que deveria ter cuidado, é tanto que quando a gente vê na LGPD, se você procurar quantas vezes o termo controlador aparece na LGPD, são mais de 60. Na verdade, é mais de uma vez por lei, por artigo. Deixa eu ver aqui, LGPD. Se você procurar o termo controlador, então o termo controlador aparece muitas vezes. Isso aí mostra, inclusive ele traz em um dos artigos, que a responsabilidade está diretamente ligada com os agentes de tratamento, que é o controlador e o operador. Só que o controlador precisa das diretrizes para treinar os operadores. Então, quando você acha que é só a LGPD que está envolvida na empresa, pode cair até uma trabalhista aí para você. Não, eu tenho dito, né? Quando a gente fala, muita gente fala assim, esse negócio de direito digital, isso daí não existe, não. Direito eletrônico, ou cyberdireito, direito cibernético. Eu digo o seguinte: o direito digital, se você entende que ele não existe enquanto ciência autônoma, né? Talvez seja cedo para falar isso, mas uma coisa que você não pode negar é a existência hoje de diversas relações jurídicas que se dão dentro de um ambiente digital, de um ambiente eletrônico, e que essas relações jurídicas, elas têm reflexos diversos. Essa situação, esse exemplo que o professor trouxe, é uma situação que envolve proteção de dados, mas traz um reflexo na área do direito do trabalho, como poderia trazer na área do direito criminal, do direito ambiental, e assim vai, não é? Então, mas por quê? Porque nós estamos mergulhados, não é mais aquela sociedade que as relações eram pessoais, puras e simples. As relações agora se dão em ambiente digital, em ambiente eletrônico e com reflexos jurídicos próprios deste ambiente, sem considerar, né, aqueles reflexos originários do próprio negócio principal, podemos assim dizer, da relação de trabalho, que aí todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que saber. Mas, professor... Só um detalhe, viu? Só para complementar o que eu te falei. No artigo 482, já o cenário inverso, quando o controlador treina toda a equipe e a equipe, por incontinência de conduta ou mau procedimento, aí vai cair a justa causa. Ou seja, se ele recebeu treinamento adequado, seguindo a ata, todo o procedimento, todo o rito, então vai caber a justa causa. E ainda, aquele cara que foi demitido por justa causa, ainda vai responder junto ao controlador diante da NPD. São 30 segundos para fechar. Fica o meu abraço ao professor Cláudio, meu agradecimento, e a todos aqueles que passaram por aqui. A live vai ficar gravada, e agora com a palavra o professor para fazer, são 20 segundos, 15 segundos agora. Só agradecer, professor Johnny. É muito bom a gente conversar algo que pode melhorar a sociedade, pode melhorar a educação.